José lançado numa cisterna, chega ali no fundo do poço. Você já se sentiu no fundo do poço? Você já se sentiu como se você estivesse lá dentro da cisterna sem ter como sair? Bom, esse é o tema de hoje, esse é o assunto de hoje, esse é o texto bíblico de hoje que nós vamos ler. Existe, como eu tenho explicado, né, eu sei que é talvez novidade para muitas pessoas, mas existe uma passagem bíblica semanal, uma porção bíblica semanal, que é lida desde os tempos antigos, desde a época de Jesus. Jesus já lia a porção bíblica semanal, que era isso que era estudado quando ele ia na sinagoga, né? Não era um texto aleatório, não era uma pregação preparada por um pregador, mas a leitura, o estudo e a meditação na Paraxá. E eu estou ocupando esse tempo aqui pelas manhãs para fazer essa meditação no texto do dia, né? De fazermos juntos aqui um devocional do texto do dia. Vou pedir para você enviar esse link para o maior número de pessoas que você puder. Eu não sei se... Porque lá no Face eu teria como compartilhar, né? Mas aqui eu não sei, eu não acho... Acho que eu não tenho como compartilhar, né? Acho que não. Estou olhando aqui, vamos ver. Ah, posso enviar para o Instagram de pessoas. Deixa eu ver se eu consigo enviar para alguém aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, sim. Teria que ficar procurando as pessoas aqui. Muita mão para mim. Não consigo fazer a live daí. Então é diferente lá do Instagram, que o Instagram já te dá os amigos com quem você mais tem relacionamentos e você já envia. Aqui não, aqui é ordem alfabética, tem que procurar um por um. E são milhares aqui, então fica difícil, né? Mas vamos lá então. Seja bem-vindo então a essa live. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Vamos meditar naquilo que Deus tem para falar conosco, conforme você vai entrando. Se você quiser comentar aí, dizer se o áudio tá bom, se tá tudo ok, comente e compartilhe essa live, tá bom? Olha só, queridos, vamos orar, vamos pedir para Deus falar conosco. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre a vida do patriarca José. Vamos orar e pedir que Deus venha falar conosco. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, nas tuas mãos, nos colocamos na tua presença, pedimos que a bênção e a direção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que aquilo que o Senhor tem para nos ministrar, aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai amado, o Senhor venha nos ministrar, venha fazer, venha operar nas nossas vidas e nos edificar através da meditação da tua palavra. Tem liberdade, Espírito Santo. Conduz a minha vida aqui também para que, através desse devocional, essa pessoa que está assistindo seja poderosamente abençoada no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então? Vamos lá então, olha só aqui. Vamos meditar aqui a partir do Gênesis 37, versículo 12, que diz assim: Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém? Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, Jacó estava lá em Hebrom e ali ele envia a uma distância, né, o seu filho José a Siquém para ver como estavam os filhos dele, os demais filhos dele, de Jacó, com José. Bom, primeiro que aqui é bom entender, né, que naquele tempo lá havia o pastoreio, naquela região, o pastoreio dos rebanhos, né? A terra de uma pessoa, geralmente, ela era insuficiente para dar conta, insuficiente para dar conta de um grande rebanho. Então, como era insuficiente o rebanho o espaço ali de Hebrom para alimentar os rebanhos de Jacó, eles saem procurar pasto. Então, eles vão apacentando o rebanho
E é uma vida dedicada ao rebanho. E aí Jacó envia seu filho mais novo, José, ainda era mais novo, Benjamim vai nascer depois, né? Envia seu filho mais novo, José, para ver como eles estavam e trazer notícias. Até porque Jacó sabia que seus filhos, em geral, não eram muito confiáveis, eles aprontavam as deles, então ele manda seu filho e o filho vai. E aqui diz, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, quem você é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os vi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe antes que chegassem e planejaram matá-lo. Olha aqui, queridos. Aqui começa uma mudança completa na história da vida de José. Aqui começa uma mudança completa na vida de um jovem preferido do seu pai, que causou o ódio dos seus irmãos, um jovem que na sua juventude não tinha muita sabedoria, ele tinha sonhos dados por Deus, porém ele não tinha a sabedoria de como entregar esses sonhos. E nós temos que buscar também essa sabedoria, né? Quando Deus nos dá sonhos, nos dá palavras, nos dá profecias. Além do sonho, da palavra, da profecia, da visão, a gente tem que também buscar a sabedoria de como entregar esse sonho, essa palavra, essa visão da forma correta. E aqui nós vemos um jovem que, por não ter essa sabedoria, começa agora a ter muitos problemas. Ele está chegando ali em Dotã, ele vê os irmãos veem ele vindo, veem de longe que ele está vindo e os irmãos fazem um plano para matá-lo. Essa sabedoria é muito importante, né, queridos? Esses dias uma pessoa entregou uma profecia e ela veio com a intenção de entregar a profecia. A intenção foi muito boa. E a profecia foi muito forte. Mas a forma sem sabedoria com a qual ela entregou a profecia acabou fazendo com que as pessoas que estavam vendo julgassem mal ela, olhassem mal para ela, pensassem mal dela, pela forma que ela não conseguiu digerir a profecia e entregar. Né? Então tem isso também. Tem esse lado também, né? Essa necessidade que tem também da gente ter a sabedoria também de como entregar a profecia. Amém? Então tem essa sabedoria que é necessária, não só da profecia em si, mas também de como entregar a profecia. Além disso, queridos, outro ensino, outro aprendizado que a gente tem aqui, né, é que José estava em obediência ao pai e ele está indo em direção aos seus irmãos e ele é traído pelos seus irmãos. Ele estava em obediência ao pai, mesmo assim ele recebe o mal dos seus irmãos e ele é traído. Aqui é um ponto muito duro, muito difícil para o cristão, muito difícil para o líder cristão, para o pastor, muito difícil para o servo de Deus, mas muito necessário entendermos. É o ponto que mostra que, apesar dele estar sendo fiel a Deus, ele teve traições e sofrimentos. E quando isso acontece, a dor, o sofrimento é muito profundo. Quando isso acontece, aquela surpresa negativa é muito profunda. E a gente pode ter a impressão que não está valendo a pena ser fiel a Deus. A gente pode estar tendo a impressão ou que Deus perdeu o controle, ou que Deus não se importa.
enfim, a gente pode estar tendo a impressão que não está valendo a pena ser fiel a Deus. No entanto, Deus não perdeu o controle, ele é soberano. Diante de uma quebra de aliança, diante de uma traição, diante de uma situação em que você diz, eu não semeei isso, por que eu estou colhendo isso? Claro que aqui houve, da parte de Jacó e da parte de José, algumas semeaduras que levaram a uma visão negativa de seus irmãos a respeito dele, né? Agora, isso não justifica querer matá-lo. Não justifica os irmãos o matarem porque estavam zangados com ele, com a situação, frustrados ou odiosos, né? Porém, quando nós vemos uma pessoa que está doentia emocionalmente, ela projeta e multiplica, ela recebe algo que não está do agrado dela, ela multiplica aquilo e cria e realiza uma ação totalmente desproporcional àquilo que não estava do agrado dela. Então, queridos, talvez você esteja nessa situação, talvez você olhe e diga assim, mas eu fiz tudo certo, por que essa ação do meu irmão contra mim? Por que essa traição do meu irmão contra mim? Por que essa ação maligna? Por que isso? E eu quero dizer para você, querido, que apesar disso, Deus está no controle. Apesar desse sofrimento, apesar dessa situação em que José parecia que não teria mais jeito para a vida dele, apesar de tudo isso, Deus está no controle. Ele vai ser fiel e ele vai ser o juiz entre cada um e ele vai dar a parte de cada um, porque ele é fiel, ele dá a parte de cada um. Então, apesar dessa traição terrível, apesar desse sofrimento terrível, apesar dessa situação inesperada, Deus estava no controle da vida de José, o que poderia parecer que não. Então vamos ler aqui, continuar lendo o texto. José chega, né, e os seus irmãos planejaram matá-lo. Aí nós vamos ver no versículo 19. Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, e agora vamos matá-lo. Eu estou lendo aqui sem os pontos, né? Agora sim, né? Agora eu vou ler certo. Vamos lá. É agora, versículo 20, né? Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Esse foi o plano, essa foi a conversa dos irmãos de José. Vamos matar ele, vamos jogar ele num desses poços, e aí vamos ver o que será desses sonhos, dos seus sonhos. Eles queriam matar o irmão, eles queriam que os sonhos do irmão não se cumprissem. Por quê? Porque nos sonhos do irmão, eles estariam servindo o irmão. Eles não conseguiam entender que isso era o plano de Deus para preservar a vida deles. Então, querido, aquele que se levanta contra você na sua liderança, que se levanta contra você, na verdade, ele não consegue entender que a preservação da bênção na vida dele está na sua liderança. É isso que ele não consegue entender. Ele olha para você e não consegue entender que para preservar a vida dele, para preservar ele, é que Deus está colocando você como líder dele, para o benefício dele. Então, por isso que ele não entende e ele reage dessa forma. E aí foi o que os irmãos de José fizeram. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A questão é que os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus tem para fazer, ele não vai paralisar porque alguém resolveu paralisá-lo, porque alguém resolveu se levantar contra, porque alguém resolveu tentar impedir. O plano de Deus vai continuar. Deus é soberano. Ele não vai perder para o ser humano. Por mais que muitas coisas aconteçam, por mais que muito sofrimento veio para José, veio para Jacó, veio para os irmãos de José, por causa dessa atitude, eles colheram a semente que eles plantaram, eles colheram o fruto da semente que eles plantaram. Apesar de tudo isso, apesar das situações, o plano de Deus não paralisou.
Então eu quero dizer para você que se você está passando por um momento difícil, por uma traição, por uma situação, o plano de Deus não vai se paralisar na tua vida por causa dessa situação. Pelo contrário, Deus vai te dar novos acessos. Deus vai te colocar em novas posições. Deus vai te colocar em novas situações que vão mudar a tua história para a glória dele. Que foi o que aconteceu com José. Continuando a leitura, quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo. Aí que o Rúben, o irmão mais velho, se posiciona para tentar livrar. Né? Quando o Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derrame o sangue. Jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E aí vê a situação, né? Tem aquele que está vendo que aquilo ali está errado, mas ele não tem liderança, ele não tem posição, o caráter dele não ajuda ele a exercer uma liderança tal que ele impeça os outros de fazer as coisas erradas. O que acontece num grupo muitas vezes, a gente às vezes está tão comprometido com o grupo que a gente fica até comprometido com os erros do grupo. E a gente tem que cuidar disso, né? A gente que trabalha em equipe, em liderança, tem que cuidar disso. A gente não pode ficar tão comprometido com o grupo a ponto de que a gente está mais comprometido com o grupo do que com o que é correto. E aqui, Rúben, ele estava tão comprometido com o grupo que ele não tinha força para enfrentar seus irmãos, para se posicionar com seus irmãos, para mostrar claramente para os seus irmãos o que eles estavam fazendo e as consequências do que eles fariam e livrar. Mas ainda que com jeitinho aqui e ali deu certo, né? No final deu certo, pela mão de Deus, pelo cuidado de Deus, pelo trabalho de Deus na situação, deu certo. Né? Então, aí no versículo 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Deus colocou ali o livramento, jogaram ele num poço, numa cisterna, ele não teria como sair lá de dentro, porém estava vazio, estava sem água, ele não morreu quando foi jogado lá. E ao se assentarem para comer, até aqui. Aliás, a minha leitura hoje vai ser até aqui. A venda de José vai ficar para amanhã, porque eu vou seguindo aqui as leituras diárias. Mas, queridos, nós podemos ver essa situação. Talvez é assim que você esteja se sentindo. Você talvez esteja se sentindo no fundo do poço, enquanto as pessoas ao seu redor estão ali comendo, estão ali se regozijando, estão ali cuidando das suas vidas. Talvez seja assim que você esteja se sentindo hoje. Talvez você esteja se sentindo sem chão. Talvez você esteja se sentindo sem saber o que fazer da sua vida devido às situações que ocorreram. José estava numa situação assim tão terrível. Deus poupou a vida dele, porque Deus tinha um propósito. Então eu quero dizer para você que nessa situação que você está passando, Deus está poupando a tua vida, porque Deus tem um propósito. Nessa situação que você está passando, Deus está guardando você. E Deus é que vai se encarregar de cuidar dos seus irmãos, de tratar com cada um mediante a atitude de cada um e as consequências da atitude que eles tiveram com você. Então, guarda o teu coração, guarda a tua vida. Fica firme em Deus e em seus propósitos. Guarda o teu caráter. Não permite que as circunstâncias e atitudes dos outros venham ser aquilo que venha conduzir você na sua ação de forma a você quebrar o teu caráter por causa daqueles que não são fiéis no caráter de Cristo. Guarda, coloca a tua vida na mão de Deus, na presença dele e entra no plano e no propósito que ele tem para você. Essa é a paraxá de hoje, essa é a meditação de hoje e eu quero orar com você, pedindo que Deus abençoe a tua vida, pedindo que Deus dê graça sobre você. Vou orar. Vou fazer aqui antes falar algo aqui, que é uma coisa que a gente faz assim de forma mais como trabalho, né? Não como trabalho, não sei se eu digo secular, eu não gosto desse termo, mas como um trabalho à parte do pastoreio, que é o treinamento na comunicação na família. Todo esse problema aqui aconteceu em grande parte
quando a gente olha lá para trás, a gente vai ver em grande parte o que aconteceu, porque essa família aqui tinha problemas sérios de comunicação na família. Então, a comunicação na família é muito importante e aprender como se comunicar com os diferentes membros da família. Jacó não sabia isso, acabou causando problema. José não sabia isso, acabou piorando a situação com os irmãos. Rubem aqui ainda teve mais tato, apesar da forma um tanto superficial, aparentemente, ali, mas teve mais tato, mais, né, soube melhor lidar com os irmãos para impedir que os irmãos matassem José. Então, essa falta de sabedoria na família leva a um ambiente de briga, de contenda. Por isso que já faz um tempo até que a gente não trabalha nessa área, que a gente não faz esse trabalho, mas eu e a apóstola Marta, né, eu e a Marta temos um treinamento chamado Bem Casados, acabe com as brigas no seu casamento, mas na verdade ele leva a acabar com as brigas na família, que é um treinamento muito abençoado que a gente faz. A gente precisa ver aí novamente a agenda e local para marcá-lo presencial, né? Talvez fazer aqui online, uma turma, mas que a gente faz também para casais ou individualmente, que é uma bênção. Mas vamos orar para encerrar então, para abençoar a sua vida. Eu estou aqui entre Face e Instagram, né? Um pouco no Face, um pouco no Instagram. Então hoje fiz essa live aqui no Face, vou lá para o Instagram também, né? Tem sido públicos diferentes, tem uma live curta meditando na passagem bíblica do dia. Se você chegou no final da live, essa live ficou gravada, vai ficar gravada, e hoje é sobre José, né? Nós estamos vendo em Gênesis 37, que é a porção bíblica da leitura dessa semana, que desde os tempos antigos, na época de Jesus, já se lia a porção de cada dia. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, quero declarar sobre eles a sua bênção, quero declarar sobre eles a sua graça, a sua bênção, a sua proteção, o seu livramento de todo mal, e que o Senhor os ajude, Pai, aqueles que estão se sentindo no fundo do poço, aqueles que estão se sentindo, ó Pai amado, numa situação de traição, de violência contra eles, ó Pai, que estão, ó Deus, se sentindo, ó Deus amado, nessa situação em que José estava no momento em que ele foi colocado dentro daquela cisterna. Que o Senhor, ó Deus, renove as suas forças, renove o seu ânimo, dê a eles condições de continuar fiéis a Ti, fiéis nos princípios, e dê a eles condições, ó Pai, de entrarem, ó Deus amado, na Tua vontade, no Teu processo, ó Pai. Que como José, toda a situação, ó Deus, do inimigo contra a vida deles seja transformada, Pai, em vitória, em bênção, em propósitos Teus, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe, vai ficar gravado aí, então compartilha essa live, compartilha esse vídeo para abençoar mais pessoas, e amanhã nós vamos entrar realmente na parte da venda de José por parte dos seus irmãos, a venda deles para os ismaelitas, né? Vamos seguindo aqui a leitura da porção bíblica da semana, tá bom? Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus.